As eleições de 2026 já dominam corações e mentes pelo país afora, mas é um cenário de incerteza, tanto para a esquerda quanto para a direita, com o presidente Lula enfrentando os seus piores momentos de aprovação e o ex-presidente Bolsonaro, líder natural da direita, enfrenta uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Aqui conosco, para tentar entender este momento, o cientista político Tomás Tomasi e o colunista da Rede Tribuna, Eduardo Maia. Nós falávamos aqui sobre o inferno astral vivido tanto pela esquerda quanto a direita no Brasil. O presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro cada qual enfrenta os seus problemas. Tomás, como é que funciona o encaminhar para a eleição 2026 nesse cenário tão nebuloso? Luciano, é importante a gente entender que a política como um todo e a construção das narrativas eleitorais, ela segue uma sequência pendular, né? Muitas vezes a dinâmica política ela está pendendo para um lado, daqui a pouco passa o tempo e ela pende para o outro. Isso é natural, porque cada processo eleitoral e cada processo de governo, ele tem um nível de desgaste pós-eleição que é natural com que as pessoas queiram enxergar outros modelos, sobretudo quando isso ocorre a longo prazo. Se a gente olhar desde o processo de redemocratização do Brasil, os governos Lula I e Lula II, em que o atual presidente saiu do seu segundo governo, ainda no início dos anos 2000, muito bem avaliado, a ponto de conseguir eleger Dilma Rousseff, que era uma personagem pouco afeita ao voto popular, nunca tinha sido testada, e que era efetivamente uma ministra, uma executiva que tinha desempenhado bem dentro do governo, mas que não tinha experiência nas urnas. Então Lula conseguiu eleger Dilma Rousseff muito por conta da esteira da sua popularidade. Já no seu terceiro governo, esse atual agora que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o Lula não goza da mesma popularidade e a forma com que ele foi eleito é completamente diferente dos outros processos eleitorais. Nesse processo eleitoral, com um clima extremamente polarizado, nós tivemos uma massa de votos dos eleitores de esquerda e de direita, que levaram Lula e Bolsonaro ao segundo turno, mas o poder decisório teve no centro, naquelas pessoas que tendem a ficar no caminho de pêndulo, ou seja, indo de um lado para o outro. Então é importante que tanto Lula quanto Bolsonaro, tanto a esquerda quanto a direita, entendam que quem elege efetivamente no Brasil no dia de hoje é o centro. Agora, Tomás, ainda continuando com você, antes de passar a bola para Eduardo para falar sobre os reflexos locais desse cenário nacional, eu fiz uma pergunta uma vez numa mesa redonda aqui de futebol. Eu perguntei ao Gilmar Ferreira, que é colunista de A Tribuna, e eu perguntei o seguinte: o Dorival Júnior chega até a Copa do Mundo? E assim, eu acho que é lícito a gente analisar se o presidente Lula realmente tem interesse e vê como viável uma candidatura dele à reeleição. Na sua avaliação, quais são as condições e o que você acha que se esconde no coração do presidente em relação a esse tópico? Nossa, essa é uma excelente pergunta e uma boa análise para a gente fazer. Acho que na cabeça do presidente da República só ele deve conhecer quais são os sentimentos que ele tem, mas o Lula é um líder que tem, corre no sangue dele, eu tenho certeza, o sangue daqueles que são afeitos à política. Então, desistir de uma reeleição, efetivamente, quando ele está num governo e ele tem a chance de ser candidato à reeleição, com um partido forte, que é o Partido dos Trabalhadores, eu acho difícil dele querer desistir dessa reeleição. Aí eu estou analisando a figura do Lula, a pessoa do Lula enquanto pessoa física, enquanto militante da política pública e partidária, né? Agora, se ele for perceber de maneira inteligente o processo, esse processo pendular que eu estou falando, de idas e vindas da narrativa na nossa democracia brasileira, e eu arrisco dizer que até mundial, o presidente Lula vai perceber que o PT não tem conseguido segurar essa narrativa. Eu falo efetivamente, trazendo aqui, materializando um exemplo, por exemplo, do que aconteceu na passagem do ano em relação ao PIX. Quando o governo federal, em momento nenhum, ele quis taxar o PIX, mas efetivamente por trás daquilo estava uma sanha arrecadatória, Luciano. Por que tinha essa sanha arrecadatória? Porque a partir do momento que você amplia a base de fiscalização do PIX, você obrigatoriamente tem que colocar para dentro outras pessoas que não contribuem. No caso específico ali, e que eu chamo a atenção
de que o PT perdeu o contato com a rua se dá a seguinte situação. Por mais que a gente observe que nesse Pix, ao encontrar um Pix mais bem fiscalizado, a gente encontraria muitas fraudes, pessoas lavando dinheiro, ao mesmo tempo a gente tem o cidadão comum, que no dia a dia vende um cachorro-quente, que faz um doce, uma mãe solo que cuida da sua família e que além de ter o seu trabalho, ter uma renda extra, essas pessoas também seriam encontradas. E eu acho que nessa guerra de narrativas pendular que eu estou trazendo para a gente discutir aqui, a direita soube aproveitar melhor esse tipo de diálogo, sobretudo em cima da perspectiva ligada ao empreendedorismo, né? A gente vive um momento em que a sociedade ela quer se desvencilhar de todas as amarras que ela tem, e dentro dessa perspectiva, o trabalho é um momento em que as pessoas querem se desvencilhar, elas querem olhar para o seu futuro sendo donas de si próprio. Eu acho que a dinâmica de troca de informações, a dinâmica de grande capacidade tecnológica que a gente tem hoje em dia trouxe isso para a gente. As pessoas não estão mais tão preocupadas assim em ter uma carteira assinada. Elas querem empreender para ganhar o seu dinheiro, contribuir, elas querem gerar emprego, querem gerar riqueza, e muitas vezes a gente está falando de famílias que querem sustentar seus filhos. E essa tentativa do governo federal, por meio do Ministério da Economia, pelo ministro Haddad, de fiscalização mais exacerbada do Pix, encontrou uma parede muito grande, que é o cidadão comum, que deseja empreender, deseja ganhar seu dinheiro, mas não quer contribuir mais com impostos, está cansado de contribuir com impostos, Luciano. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente contribui com imposto desde o consumo até a nossa renda. Então, a cadeia econômica do nosso país ela é extremamente lastreada de impostos, taxas, obrigações, e que o cidadão comum tem sentido. Muitas vezes essa narrativa ela foi construída para dizer que o empresário era o grande vilão disso, que não queria pagar imposto, mas não, isso está chegando na mão das pessoas. Agora, essa discussão é boa e tem muito o que falar sobre isso. Agora, Eduardo, lógico, o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, mas a direita tem que encontrar caminhos rumo às eleições, tanto no nível estadual quanto federal. E a gente conversava outro dia, Eduardo, sobre essa tentativa da direita de tentar ultrapassar uma fragmentação aqui em nível estadual. Como é que você analisa isso? Isso, a gente pode primeiro relembrar que nas eleições municipais de 2024 a direita esteve bem dividida no Espírito Santo, principalmente entre dois polos. PL do senador Magno Malta e republicanos do ex-deputado estadual Eric Musso. Então, ao que analisam nos bastidores é que eles talvez tenham de deixar as diferenças de lado para tentar formar uma certa união, porque o cenário não é nada animador, nem para a direita, nem para a esquerda no Espírito Santo. Rememorando de novo as eleições de 2024, o PT não fez nenhum prefeito nos 78 municípios do estado, e o PL fez apenas 5. Para um partido que é um dos maiores do Congresso Nacional, é um número muito abaixo do esperado. Então, o cenário envolvendo os dois partidos, além das crises enfrentadas pelo Lula e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, é muito desanimador. A direita, então, vai ter que deixar certos problemas, até pessoais, de lado para talvez tentar uma união, e fala-se muito que o PT precisa renovar o seu quadro, para atrair mais militantes, talvez oxigenar um pouquinho mais até regimentos internos do próprio partido. Especula-se que o partido está muito envelhecido no Espírito Santo. E o próprio deputado federal Helder Salomão já deu uma declaração recente falando que se o presidente Lula o convocar para disputar algum cargo, ele ficaria feliz em disputar o cargo de governo do estado. Isso faz a gente pensar, o PT geralmente caminha com o grupo do governador Renato Casagrande. Então, se houver um candidato do PT, acaba atrapalhando um pouquinho os planos do grupo do governador Casagrande, que atualmente os planos dele são de emplacar o vice-governador Ricardo Ferraz. Então, tem todo esse background por trás de toda essa história. Renovação da esquerda e união da direita. Perfeito, um resumo perfeito. E aí eu pergunto assim para os dois, tanto em nível nacional como local, e você falava do centro como um pêndulo.
E eu sempre pergunto em política aqui, o centro não pode deixar de ser pêndulo e ser protagonista nesse cenário com um candidato que não seja nem de nenhum dos dois extremos? Olha, no último processo eleitoral havia essa expectativa. Acho que quem frustrou um pouco as chances de que tivéssemos a opção de um candidato de centro mais fortalecido foi o PSDB, um partido que ficou nas suas guerras internas, nas suas disputas internas. A gente pode rememorar o que aconteceu naquele período, que foi a disputa entre João Dória e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Essa disputa interna do PSDB acabou travando toda a necessidade que existia da construção de um caminho de centro, o que algumas pessoas chamam de centro democrático, e que seria aí talvez o catalisador de uma opção para a população em geral escolher como projeto de governo no futuro. Eu não sei, Luciano, porque a gente está muito distante do processo eleitoral, mas uma coisa que a gente tem que identificar nos últimos meses é o enfraquecimento dos partidos, tá? A gente pode dar um exemplo aqui. O Eduardo Maia deu um grande furo de reportagem, aqui eu deixo consignado meu elogio à tribuna e à coluna plenário, pelo furo de reportagem nacional que foi que tem sido a fusão, o processo de fusão de PSDB com Podemos. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a fusão do PSDB com Podemos, eu faço uma análise de que ela é o fim de uma era em que a gente tinha um grupo de partidos empoderados. O último partido que resta, e que ele é orgânico efetivamente, é o Partido dos Trabalhadores, que tem sua origem no meados dos anos 80, fortalecimento nos anos 90 e a eleição do presidente Lula. Mas essa liderança do Lula sempre foi o grande validador e a grande amarração por dentro do PT, né? Vale dizer que o Eduardo trouxe aí essa fragmentação que existe dentro da esquerda e da direita no estado do Espírito Santo. Isso acontece de forma geral em todo o território nacional. A esquerda, tanto a esquerda quanto a direita no Brasil, elas não são unidas. Então você tem os espectros políticos que eles não caminham juntos. E muitos desses espectros eles estão perdendo a conectividade com a população e daquilo que é necessário e aquilo que as pessoas querem para suas vidas. Como é que fica o discurso? Eu não sei se essa é uma pergunta um pouco abstrata, mas assim, eu sinto que tanto a esquerda tem dificuldades no Brasil, por exemplo, em relação à segurança pública. Nós falamos aqui que o Otávio Guedes da Globo News fez uma análise muito boa sobre a dificuldade do PT e da esquerda lidar com as questões de segurança pública sem fugir a certos clichês. E mesma coisa, a direita agora ela enfrenta uma dificuldade de discurso pelo próprio presidente Trump, que quando ele bota American First, em primeiro lugar a América. Bom, se em primeiro lugar a América, o Brasil então é lá para trás, né? Não está em primeiro. Isso criou uma certa dificuldade, pelo menos que a gente vê em algumas análises. O discurso, tanto quanto um de outro, vai precisar ser renovado. Você falava inclusive da questão trabalhista, né? Você percebe isso no dia a dia, Eduardo, essa fragilidade no discurso político? Percebo fragilidade e não somente isso, uma monotonia em cima do mesmo discurso. Perfeito. Que vem desde 2014, passando ali pelas manifestações de 2016. Eu comentava com algumas fontes sobre as últimas sessões da Câmara de Vitória, e é o mesmo discurso entre vereadores do PT, vereadores do PL, eles dizem a mesma coisa, não há renovação nas ideias. Então isso passa por essa questão da própria renovação dos discursos. Os próprios candidatos dos dois partidos, eles não conseguem sair dessas bolhas de que, mas o presidente Lula é o candidato dos pobres, mas na verdade o pobre precisa ter oportunidade. É a mesma coisa há pelo menos 20 anos. Enquanto isso não mudar, eu acho que vai ser muito difícil a gente ter alguém, fora Bolsonaro e Lula, desses dois espectros, eleitos novamente. Por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala que só se ele morrer vai ter um outro candidato à direita. Mas o Tarcísio, nos bastidores, já tem se colocado à disposição e ainda pergunta-se se ele vai ter musculatura política para um embate com o presidente Lula, por exemplo. Se for com outro candidato do PT, talvez tenha. Mas sendo com Lula, será que Tarcísio, como nova liderança, vai ter essa união da direita?
Então, nesse olhar que o Luciano fez a pergunta, você trouxe uma lembrança boa, Eduardo, sobre a perspectiva da gente observar a oportunidade de um candidato mais de centro. Se a gente for falar de nomes, e aí eu acho que alguns atores nacionais têm tentado se desvincular de rótulos, né? Um desses atores é o Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Outro que tem tentado se desvencilhar, tem feito um governo mais técnico e um governo tentando olhar toda a complexidade do poder público, é o governador de Minas Gerais, o Zema. Ele também é do Partido Novo, também foi grande cabo eleitoral de Jair Bolsonaro, mas mesmo assim ele consegue dialogar mais, de maneira mais consistente com outros espectros da política. E o outro é Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que apesar de sua retórica durona, ele também é um político experiente, é um médico, mas é um político experiente, foi senador, dialoga com todo mundo e tem a capacidade e tem uma retórica muito bem ensaiada para convencer o espectro do centro e da direita. Então, esses personagens hoje, eu acho que são os personagens que vão gravitando para a próxima disputa eleitoral. Eduardo Leite, acho que por conta das chuvas do Rio Grande do Sul, saiu muito desgastado, mas também seria um personagem que a gente deveria considerar para as próximas eleições. Por conta da pouca idade, Luciano, dois personagens não estão sendo discutidos no âmbito nacional, mas que, se a gente tiver alguma alteração, né, Eduardo, na idade mínima para a candidatura a presidente da República ou senador, ou até mesmo governador, a gente tem que trazer para essa conversa João Campos, que é o prefeito de Recife, e o Nicolas, que é deputado federal por Minas Gerais, o deputado federal mais bem votado da história do Brasil em termos proporcionais, né? E o Nicolas, ele é um personagem, um ator que tem conseguido catalisar bem a vontade popular. E ele usa muito bem as mídias sociais, que é um instrumento mais forte de comunicação hoje da classe política. Né? E perceba, Tomás, ele sempre foi considerado um bolsonarista raiz e muito ferrenho, só que recentemente ele começou a tentar dar uma descolada, mesmo que mínima, mas uma descolada. Começou a elogiar a atriz Fernanda Torres, falando, poxa... Eu vi isso, eu vi isso. Poxa, qual o problema dela ser de esquerda? Ela, na verdade, é uma ótima atriz, é isso que tem que ser considerado. Mano Brown, cantor, o rapper, né? Qual a importância que tem Mano Brown ser de esquerda? Ele é um ótimo rapper, então ele já começa a ensaiar um discurso justamente para fisgar essa galera do pêndulo que você tanto falou, né? É isso aí. Uma flexibilidade inesperada, Isso. né? Do nada. Do nada, né? Nós brincávamos aqui, vamos tentar brincar sem cair na gargalhada, porque nós falávamos sobre uma guerra de clichês. Eu, Tomás, eu falava que... E o Eduardo não aguenta isso, mas ele falava assim na última conversa que nós falamos o seguinte, olha... historicamente se diz que quem sai muito na frente em política queima a largada. E o Tomás de pronto falou, mas bebe água limpa, quem sai na frente. Eu venho com outro clichê. Se eu não me engano, se você de Tancredo Neves ou Ulisses Guimarães, que dizia que a política são como as nuvens. Cada vez que você olha para o céu, você vê de um formato diferente. Então a gente tem muita água, muita nuvem para correr nesse céu. A minha pergunta é o seguinte, nós teremos nesse cenário condições... O que mais vai influenciar, na visão de vocês, a cristalização de candidaturas, de empoderamento dessas candidaturas daqui para lá? É a economia? Antes do Tomás responder a sua pergunta, Luciano, essa Pode questão... ser você também. Não, tudo bem. Essa questão que você abordou, acho que tem até mudado nos últimos tempos, que quem chega cedo bebe água limpa, né? Porque os políticos hoje em dia começaram a emendar uma eleição na outra. Perceba, a eleição municipal de 24, antes da eleição acabar, vereadores que estavam praticamente eleitos já começavam a discutir composição de mesa diretora. E quando acaba essa discussão e quando há a eleição da mesa diretora, já está todo mundo discutindo eleição de comissão na Assembleia. E quando acaba essa discussão, tá todo mundo, poxa, 2026 não é mais 2026, 2026 é ano que vem. Então começa a fazer o quê? Mexer secretário aqui, mexer secretário lá, trazer aliado pra cá, levar aliado pra lá.
Então, tá todo mundo já se movimentando agora, Luciano, muito cedo, emendando uma eleição na outra. Então, isso de que chega cedo, bebe água limpa, né, ou suja, seja lá o que for o ditado, eu acho que vai começar a cair por terra. Até o próprio Ricardo Ferraz, uma entrevista que você conduziu aqui com ele, não foi isso? No Jornal Tribuna, Isso. ele se colocou como candidato a governador. Exato. Com bastante antecedência. Isso assim, em fevereiro algo de assim, 25, uma pouco eleição esperado, que acontece né? em outubro de 2026. Então esse fenômeno a gente deve começar a ver cada vez mais aí nos próximos anos. O processo eleitoral ele está muito distante. E esse é um clichê que não tem combate. Ele é um clichê perfeito e que diz muito sobre a política, né? A política ela é um momento. E quando a gente faz uma análise das perspectivas futuras ou uma análise de cenário, a gente tem que entender que o que a gente tiver de informação e de pesquisa, por exemplo, a gente vai ter uma fotografia do momento atual. Esse momento ele pode mudar e se transformar de maneira muito grave. Como quem diz que alguém pode prever o futuro e se você avisa para uma pessoa que atravessando a rua ela vai ser atropelada, se você não avisar ela vai ser atropelada. Se você avisar ela deixa de ser atropelada. Então o cenário ele muda e muitos fatores podem interferir nesse cenário, né? Até 2026 falta muita água para passar debaixo dessa ponte, mas tem algo que está cristalizado já, que é a baixa popularidade do presidente Lula, que é o fator dele não estar encontrando mais o mesmo tom de discurso que ele teve no passado. Quando o presidente da República diz que um preço está caro na prateleira e que você deve deixar de comprar aquele produto, ele está cometendo dois graves erros em relação à população. Jogando a população contra o empresário. Muitas vezes o cidadão comum compra de pequenos supermercados, pequenos empreendedores que não são os reguladores do preço. Então, se você não compra o produto daquele supermercado, daquela lojinha, você está quebrando aquela empresa. Então, ele está jogando a população contra o empresariado, e esse discurso ele não cola mais, porque a troca de informação é tão grande, tão rápida, que as pessoas sabem como que a dinâmica da economia acontece. E o outro é menosprezando a capacidade intelectual do cidadão comum e da cidadã comum de construir a sua administração doméstica, seja o homem ou a mulher, como que essa pessoa vai conduzir a sua casa. A carne está cara. Eu não vou falar da carne porque, assim, quando a gente fala de produtos agrícolas, tem outras interferências em cima disso tudo. Mas a gente está sofrendo pressão inflacionária muito por conta da questão fiscal do governo federal. E essa é uma dinâmica que o Partido dos Trabalhadores não está querendo encarar e está tendo dificuldade de entender que deveria ser trabalhado para poder dialogar melhor com a população. Até por causa de um Congresso muito menos, vamos dizer assim, manobrável do que era nos primeiros mandatos dele, concorda? Concordo plenamente. Esse Congresso ele ganhou grande independência. Consigo enxergar a partir da nova formatação das emendas, né? Então, os mandatários eles conduzem as suas pautas conforme o desejo deles. Então, assim, a gente tem um Congresso que está muito mais olhando para suas questões e deixando o governo federal cozinhando a fogo lento, né? Sobretudo porque eu acho também, Luciano e Eduardo, que a gente tem um governo do Partido dos Trabalhadores que não tem conseguido olhar como que ele deve conduzir o seu governo. Eu acho que é um problema de liderança, a gente falou de vários nomes aqui, eu acho que é um problema grave de liderança e os partidos e os projetos políticos precisam de boas lideranças que saibam se comunicar e saibam se conectar com a sociedade. Eu acredito, Tomás e Luciano, que o eleitor que decidiu votar no Lula, seja porque era militante do PT ou porque achava que era a oposição, que era a opção menos pior no momento, eu acho que esse eleitor não esperava esse tipo de atitude do presidente Lula, esse tipo de depoimento, como você falou da questão dos preços, né, dos produtos da prateleira. Sabe por quê? Porque era justamente esse eleitor que reclamava que o ex-presidente Bolsonaro não tinha empatia quando ele falava esse tipo de assunto, quando ele abordava esse tipo de questão. Então, a gente sai de um governo onde
boa parte do eleitorado brasileiro, tira o presidente, dentre outros fatores, claro, justamente por não ter empatia em alguns momentos com o próprio brasileiro, e a gente entra num outro governo que ninguém esperava, aliás, pouca gente esperava, pelo menos quem votou no Lula, que ele faria isso, como o Bolsonaro fez. E a gente percebe, o Bolsonaro ele teve um mandato e o eleitorado brasileiro decidiu pela opção que acreditava ser a menos pior no momento. O Lula está no seu primeiro mandato, é o terceiro, mas primeiro desse novo ciclo. E a chance dele não voltar para um segundo, como o Bolsonaro não voltou, por conta desse tipo de declaração é muito grande. Então você vê de novo o pêndulo, né? Vai para lá, vai para cá, isso acontece, aí o eleitorado vai para a direita. Acontece algo errado na direita, o eleitorado vai para a esquerda. Mas por ser os mesmos nomes, não ter aquela renovação que a gente falava no início, os erros continuam acontecendo. Bom, precisamos encerrar aqui a nossa conversa, já estamos aqui, e é importante dizer que vamos encerrar e o Eduardo Maia caminha para dar um furo, mais um furo, confira no Tribuna Online. Isso. E no jornal A Tribuna, de amanhã, leia diariamente a coluna plenário do jornalista Eduardo Maia, no jornal A Tribuna, diariamente nos pontos de venda, bancas e padarias, e também no portal tribunaonline.com.br. Tomás, muito obrigado pela presença aqui, e vamos já marcar para a nossa próxima conversa, porque você deu várias deixas importantes aí para a gente continuar esse papo. Obrigado, Luciano, sempre à disposição de discutir a ciência política. Eduardo, obrigado pela presença e já vamos aguardando suas notícias em primeira mão na próxima edição do Jornal A Tribuna e no portal Tribuna Online. Obrigado, Luciano. Obrigado, Tomás. E a gente relembra aqui que a eleição de 2026 já começou. Este foi o Tribuna Política. Muito obrigado pela sua audiência.